presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 futebol. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Leandro Bolis. Tá registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com o Esporte em Debate desta sexta-feira, hoje, dia 14 de agosto de 2026. Vamos juntos até às 7 da noite. O programa mais curto, afinal de contas, logo mais às 7h30, a bola rola. Tem a Macaca em campo diante do Náutico. Será que hoje vem a vitória? A Ponte volta a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. A expectativa do torcedor no pré-jogo sempre é boa, uma expectativa positiva. Mas será que dentro de campo isso vai ocorrer? É isso que você vai saber logo mais a partir das 7h30 da noite. A bola rola. E aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo com a narração de Carlos Batista. Vamos falar também do Guarani, que se prepara para um jogo importantíssimo contra o Ipiranga na próxima segunda-feira, 8 da noite, no Brinco. Mas de olho nesta rodada que começa amanhã. É a antepenúltima rodada, a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Além de muita opinião e informação e a sua participação aqui na Bandeirantes Campinas. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos. Você tem o Esporte da Bandeirantes na palma da sua mão. Se você ainda não tem, baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Bandeirantes. É só digitar Bandeirantes Campinas na sua loja virtual. Estamos também com o nosso canal no YouTube. Já está a live já está acontecendo no youtube.com/Bandeirantes Campinas, no qual você pode participar e interagir conosco através da nossa arquibancada virtual. E eu convido você para deixar o seu like, para você que ainda aqui não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você fica tranquilão porque vai ser notificado, tá bom? Então é isso, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Do portal Carlos Batista também tem a nossa live, onde você também interage e deixa a sua mensagem e o seu like.
É o Esporte em Debate, que já está no ar com os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi, modulando os botões de médios, graves e agudos, ao lado de Lucas Pessoa, no streaming, responsável pelos cortes e pelo anúncio dos nossos patrocinadores, apoiadores aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Eles que são integrantes do timaço de Gil Kleber. Já a participação dos nossos comentaristas, hoje também o quadro Em Dia com a Bola, os quadros Em Dia com a Bola e a ficha técnica do jogo com Edu Pinheiro. É o timaço de Carlos Batista em campo com as últimas informações nesta sexta-feira. Terrível no trânsito aqui da região. Uma carreta tombou na rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo, atravessou a pista, ficou literalmente atravessada na pista. As faixas foram interrompidas por volta o trânsito, no caso, né? As faixas por volta das 16 horas e 30 minutos. E aí é um efeito cascata, né? Isso acaba refletindo também nas outras rodovias aqui da nossa região, na Dom Pedro, na Anhanguera. A Dom Pedro, um trânsito carregadíssimo, né? O que é já habitual, principalmente neste horário, final de tarde, sentido quem vai para Anhanguera, mas hoje também no sentido contrário. Então é isso, você que está no trânsito, tenha aí calma, paciência, tranquilidade e coloca o GPS. Às vezes o GPS, sabe como é que é, né? O GPS, ele acaba atraindo você, ele coloca você para um sentido, mas o sentido correto é outro. Mas ele ajuda, sem sombra de dúvidas, ajuda e ajuda bastante. Então você segue ouvindo a Rádio Bandeirantes, você que está voltando para casa, você que está passando aqui pela nossa região. Sempre com prudência no trânsito acima de tudo, mas tenha paciência, afinal de contas o trânsito aqui na nossa região está carregadíssimo. Bora lá então, Esporte em Debate com Fala Galera, através do 971021493, você participa e interage conosco. Qual a sua expectativa para o duelo de daqui a pouquinho entre Ponte Preta e Náutico? Aquela velha história, existe favorito para esta partida? Aliás, essa pergunta é barbada. Claro que tem favorito, é o Náutico, né? O Náutico vive uma situação muito melhor do que a Ponte. A Ponte é a lanterna, mas é a história do futebol. E eu não vou me meter neste celeuma, não. Quem vai comentar, opinar são os comentaristas e você, ouvinte da Bandeirantes. E para os bugrinos, quem vem fazendo mais falta ao Guarani? William Farias ou Jonathan Costa? Participe conosco, mensagens de texto, mensagens de áudio, 971021493 e vale a sua participação também através da nossa arquibancada virtual do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no qual você deixa o seu like. Vamos com as pautas do Guarani. Bugre tem 3 confrontos diretos na reta final da primeira fase da Série C. Além do Ipiranga, segunda-feira, o Bugre também tem pela frente o terceiro colocado Botafogo e o vice-líder Brusque. Hélio Cizenando vai promover ao menos 2 mudanças na equipe titular para o duelo desta segunda-feira. Ainda sobre o Guarani, Conselho Deliberativo do Bugre convoca a reunião extraordinária com a participação do investidor Roberto Graziano. Com o tobogã fechado, o Guarani já iniciou a venda de ingressos para a partida contra o time gaúcho nesta segunda-feira. E você acessando o portal carlosbatista.com.br, você vai ficar sabendo quais ajustes são buscados pelo clube nas tratativas com Roberto Graziano. Acesse agora mesmo o portal CB e confira as últimas informações sobre este e outros assuntos. Faltas da Ponte Preta às 17 horas e 9 minutos em Campinas. Aliás, aqui no estúdio principal da Bandeirantes, tá legal, o clima tá gostoso, mas fora, meu amigo, parece até que estamos no verão brasileiro. Sem vencer há 15 rodadas, Ponte vai em busca de reabilitação daqui a pouquinho, 7h30 da noite, contra o Náutico de Hélio dos Anjos no Moisés Lucarelli. Com desfalques importantes, Márcio Zanardi promove trio da base para compor o banco de reservas e segue sem poder repetir a escalação. Ainda sem quitar o transferban, Ponte segue sem poder inscrever os 8 novos reforços. E acessando o portal Carlos Batista, dá tempo de você conferir histórico, transmissão e as escalações prováveis de Ponte Preta e Náutico. Pautas do dia, notícias do dia, os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Atenção para os temas. O número 1, Corinthians repudia racismo contra Augusto Souza em duelo pela Libertadores. 1, 2, 3. Opa, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Clube Alvinegro cobrou uma investigação que resulte na identificação e punições apropriadas aos responsáveis. Timão se manifestou nas redes sociais lamentando o caso.
Pauta número 2. O Grêmio contratou Leonardo Gaciba para ser o consultor oficial de arbitragem do clube. Nos bastidores, a direção entende que o ex-árbitro, que já foi chefe da arbitragem da CBF, pode aumentar a influência gremista dentro da entidade e facilitar a interlocução do clube. Além disso, Gaciba também será o responsável por orientar atletas e membros da comissão técnica do clube. Os comentaristas vão poder escolher esse tema. Agora é o seguinte, o clube contrata o cidadão que já foi aí chefe da arbitragem para poder aumentar a influência. O que o time está querendo? Quer ser beneficiado em algumas decisões? Quer ter mais influência nas decisões? Agora, esse segundo ponto aqui é legal, é importante, orientar atletas e membros da comissão técnica do clube. O tema número 3. Times da Série A batem marca de 2 bilhões em contratações na temporada. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, Vasco e Grêmio investiram mais de 100 milhões em reforços neste ano. Remo, Mirassol e Chapecoense lideram o número de negócios fechados. E para terminar, você já sabe, tem o Na Lata. O apresentador, que no caso é esse que vos fala, vai perguntar e o comentarista não vai poder titubear. Ele vai ter que responder, é claro, na lata. Esporte em Debate, até às 7 da noite, aqui na Bandeirantes Campinas. Você pelas principais ruas e avenidas de Campinas por toda a região. Seja bem-vindo, vamos juntos. E um recado importante para você, olha o seguinte, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca? Pois é, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. O Aroma das Ervas tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, tem que experimentar os temperos sem sal da Aroma das Ervas. São combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ou para você que está conosco acompanhando o programa pelo YouTube, tem o QR Code para levar você direto para o site. Entre agora e confira todas as novidades. E se você não pode deixar de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 É isso aí, Tigrão! Faça como o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e não deixe de provar o nosso chimichurri. Olha, é o seguinte, hein? Vamos sortear no programa de hoje cinco pares de ingressos para o jogo entre Guarani e Ipiranga, segunda-feira. Atenção, hein? Ingressos para o jogo de segunda, não para o jogo da Ponte hoje. Ingresso para o setor de Vitalícia. E você vai ficar bonitão na fita, hein? A entrada será na recepção, ou a retirada, melhor dizendo, será na recepção da Band, aqui no Complexo João Jorge Saad, somente na segunda-feira, das 14h30 às 17h30. Você vai ter aí 3 horas para retirar o seu ingresso. Cada ganhador leva 2 ingressos. E para participar, tem que pegar o número de WhatsApp e a senha no nosso canal, que é do YouTube, tá? No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Só vale através do YouTube da Bandeirantes. Não adianta mandar mensagem aqui pelo WhatsApp. Lá tem WhatsApp para você participar. Você manda nome, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está no canal de vídeos no YouTube da Rádio Bandeirantes. Então já está valendo a sua participação. Ingressos para o jogo do Guarani contra o Ipiranga segunda-feira. E a gente sempre pede, né? Se você não tem condições, por exemplo, de retirar os ingressos na segunda-feira das 14h30 às 17h30, não participe, deixe para outro torcedor participar. Mas se você consegue retirar, participe. Teremos aí o sorteio, portanto, de 5 pares de ingressos para Guarani e Ipiranga. 17h15 em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, CH. Boa tarde, Boa, Alice. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte.
Hoje o negócio é mais curto, então vamos direto aqui para o Fala Galera. Meus amigos, dia de jogo não é fácil. Quem vem fazendo mais falta ao Guarani? William Farias ou Jonathan Costa? Os dois fazem falta, mas quem está fazendo, na minha opinião, mais falta é Jonathan Costa. Qual a sua expectativa para o duelo de daqui a pouco entre Ponte Preta e Náutico? Existe favorito para a partida, para o confronto? Sim, existe. É o Náutico. Qualquer coisa que seja diferente de uma derrota para a Ponte, evidentemente, espero que a Ponte vença, essa é a minha torcida, não é? Será extremamente surpreendente. A Ponte é zebra hoje. Boles. Boa, daí o destaque de Carlos Henrique, o bate pesado, o Laco já está por aqui. E aí, Boles? E aí? Parece até o IA, né? Mas e aí, Boles? Quem narra o jogo da macaca safada hoje? Por acaso será o Batistão, com os comentários do Bom Velhinho? Bom, Bom Velhinho não é o CH, o Gleger também não, PP menos ainda. Então o Lago só pode estar se referindo a Valdemir Gomes do Da Palavra Fácil. Bom, é o seguinte, o Pedro Piscinato já está conosco ao vivo, direto do estádio Moisés Lucarelli, palco do jogo de logo mais entre Ponte Preta e Noroeste, Ponte Preta e Náutico, Noroeste já foi, que o Quinzão apanhou. Bom, deixa quieto, vamos lá, vamos pro Moisés Lucarelli, é Ponte Náutico. Ô Laco, o PP vai responder para você se o Bom Velhinho estará na transmissão. Alô, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, PP. Fala, Leandro Boles. Boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. É isso aí, já estou aqui na cabine Bandeirantes e daqui a pouco o Bom Velhinho estará com a gente na transmissão desta partida de Ponte Preta e Náutico. E ao lado do Bom Velhinho, Gleger Zorzinho, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, também estará participando desta jornada esportiva de sexta-feira. Ponte Preta e Náutico, a bola vai rolar daqui a pouco, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Boles. Boa, como é que tá a situação aí do estádio Moisés Lucarelli? Qual é o clima? Tudo tranquilo? Gramado? Faz um panorama pra gente aí, ô PP. O gramado segue muito ruim, como há muito tempo vem acontecendo, cheio de buracos, de pedaços de gramas de cores diferentes. Realmente uma situação muito ruim do gramado do estádio Moisés Lucarelli. Equipe de arbitragem já ali no gramado, fazendo aquele reconhecimento. O árbitro da partida desta noite é o catarinense Júlio César Pfleger. É quase primo dele, mas não é Gleger, é Pfleger. Nas arquibancadas, os portões ainda não foram abertos. Lá fora, um clima bem tranquilo. A Ponte Preta vem tendo públicos bem ruins, né? Até por conta da situação, do desempenho da macaca dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas nesse momento, um clima bem tranquilo. Apenas a equipe de arbitragem neste momento no gramado ruim do estádio Moisés Lucarelli. A situação do Náutico, claro, é melhor do que a da Ponte Preta na tabela. Enfim, os dois times que subiram no passado, a Ponte conquistou o título, inclusive, estiveram no mesmo grupo. E a situação fora do campo, né, PP? Não sei se você checou alguma coisa aí, não sei se temos também representantes da imprensa pernambucana, mas uma imprensa bastante atuante. A situação fora de campo não é boa do Náutico, né? Em recente entrevista, eu vi a entrevista inclusive do Hélio. O Hélio é um cara muito tranquilo, né? E assim, tranquilo entre aspas, né? Mas ele é um cara muito autêntico. Ele não guarda, ele não tem papas na língua, não. O que precisar falar, ele fala. Era assim na Ponte Preta, por onde ele passou. E no Náutico também. E ele deu uma declaração, acho que foi a última entrevista, ou a penúltima, dizendo que o filho, que é o auxiliar dele, o Guilherme, tirou 20 mil reais do próprio bolso para pagar um bônus aos funcionários do Náutico. Procede essa história aí, Pepe? Procede sim, o Náutico está com o salário do mês de junho atrasado, um mês de CLT mais direito de imagem dos atletas, mas recentemente o Bruno Becker, presidente do Clube Náutico, garantiu
que esse salário atrasado será quitado até o final desse mês de agosto. Durante essa semana, a gente fez um contato com o nosso amigo Roberto Valente, diretamente lá de Recife, grande torcedor do Náutico, tem um canal no YouTube muito legal, posta vídeos diariamente falando sobre o Timbu, e aí ele trouxe essas informações que o Náutico está sim com salários atrasados, mas que o presidente Bruno Becker garantiu que esses salários serão quitados até o final desse mês de agosto. Nessa última entrevista do técnico Hélio dos Anjos, ele citou também que todo mundo está com salários atrasados, que inclusive palavras do Hélio dos Anjos, dizendo que a comissão técnica dele é a que mais está com o salário atrasado, mais ainda que os atletas. Então, bastidores agitados também pelo lado do Timbu, mas é claro, numa menor proporção do que vem acontecendo aqui na Ponte Preta. Boa, o Náutico é o 14º colocado, nesse momento o Timbu tem 26 pontos e está a 6 pontos do primeiro time da zona do rebaixamento, que é o Londrina, né? O Londrina é o 17º com 20 e a Macaca tem 9 pontos, é a lanterna, o Ceará é o 16º já com 25 pontos. Por as mensagens, a galera eu já ressaltei aqui do Laco, quem mais? Boles, boa tarde, senhor Rômulo Amaro. Diz que quer o melhor para a instituição Guarani Futebol Clube. Deveria vir a público explicar esta proposta do Roberto Graziano. Um verdadeiro conflito de interesse. Se ele fosse um cara decente, esta proposta não deveria ser apresentada aos conselheiros. A SAF com o Graziano é o fim do Guarani. Ele quer tomar posse do estádio sem pagar o que deve. Podemos dar parabéns para os sócios que manteve Rômulo Amaro na presidência. Esta é a opinião do Edson Lencioni. Tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Deixa eu ver aqui, ó. Boa tarde, Boles. Não é hora de fazer invenções. A fase de inserir meninos no bugre, infelizmente, passou. Eu manteria o time principalmente com o Luca. É fato que os gols perdidos por ele foram lamentáveis. Lamentáveis. E não compatíveis com um atacante de qualidade. Mas é fato que ele fez um jogo de entrega. E muito boa movimentação. Ora, caso ele tivesse feito um de tantos gols perdidos, os comentários seriam totalmente opostos. Que ele jogou muito e fez o gol da vitória. Enfim, não é hora de causar tumulto e invenções. A torcida precisa abraçar o time, que é esse que temos e teremos, e levar o time à classificação. Abraços, é o Mário Bugrino. Ô Mário, eu concordo com você. Agora é o seguinte, evidentemente, e eu vou pedir auxílio do CH, que é o comentarista aqui do Esporte em Debate, se ele tivesse feito um dos 3 gols, as chances claríssimas que ele teve, a gente falaria evidentemente que o Luca fez um destas 3 oportunidades, ele guardou, colocou lá dentro, óbvio. Isso sem sombra de dúvidas. A opinião seria outra, mas isso não aconteceu. O Luca perdeu 3 ou até 4 chances, sendo 2 claríssimas, 2 cara a cara. Isso acabou fazendo a falta por Guarani, fez falta, tanto é que o Guarani acabou perdendo o jogo. Mas eu gostaria de ouvi-lo, CH, em relação à opinião do nosso ouvinte sobre o Luca. Eu não assisto treino e não tenho informação. É dedução pelos anos que a gente está fazendo futebol. O Hélio Cizenando não rasga nota de 100. Não é maluco. Com a má fase do Maranhão e do Luca, se tivesse treinando bem tanto o Rafael como o outro menino, Kelvin, eles já teriam recebido a oportunidade. É verdade também que o Hélio não tem muita boa vontade com esses garotos do Guarani. Eu não sei por quê. Eu poria para jogar. Agora eu tô com um ouvinte, sabe? Já passou o time para arriscar. E o Hélio não vai arriscar porque ele sabe que a pressão está muito grande na cabeça dele. Ora, podemos argumentar o seguinte: se o time nas últimas partidas não tem convencido ou não tem conquistado pontos, alguma coisa diferente tem que ser feita. Concordo com essa tese. Mas eu não posso deixar de pensar com a cabeça do comandante técnico do time. Eu não posso desconsiderar na minha análise tudo que ele tem feito ao longo da trajetória dele no Guarani.
E a trajetória dele, as atitudes dele são conservadoras. Alguns gostam, a maioria desgosta, mas essa é a interpretação do trabalho do Hélio. Ele não aposta. Vai colocar 2 meninos, 3 ao mesmo tempo? Não vai fazer isso. Não vai. Porque ele não acredita nisso. Se ele está errado ou não, o resultado final da Série C vai responder para todos nós. Evidentemente que está todo mundo preocupado. O time, depois da boa apresentação contra a Inter de Limeira, perdeu um jogo ridículo para o Anápolis. Isso, naturalmente, traz uma desconfiança, cobrança, chateação da torcida. A torcida do Guarani não quer ficar na Série C, quer ir para a Série B. Então, sabe, eu tenho comigo que segunda-feira vai ser um dia muito parecido com o que foi contra a Inter de Limeira. Guarani vence o jogo, jogando bem, e vamos acompanhar o que vai acontecer. Se for mal, se escalar mal, se escolher mal, nós vamos criticar aqui, perfeitamente. E sobre o Luca, vai colocar quem? O Maranhão? Eu já teria colocado há 10 partidas atrás os meninos, mas ele não vai botar, vai jogar o Luca de novo, a não ser que nós sejamos surpreendidos, né? Se surgir essa situação na segunda-feira, poxa, eu vou achar bom, porque eu gosto. E tem uma outra situação que é o Herbert, porque o Cachoeira não joga, enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar com mais vagar a respeito. Mas a linha de pensamento do torcedor não está errada, não é? Mas vamos ver na segunda-feira como é que vai ser o produto final, Boris. Boa, tá aí a opinião do CH, você segue participando, interagindo conosco, é o Esporte em Debate, pra gente debater temas relacionados aos times de Campinas, além, é claro, de outros assuntos do mundo da bola nesta sexta-feira. E quem já está conosco é Breno Beretta. Alô, bebê, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Alô, Bolis, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo destaques do mercado da bola. Lateral esquerdo Marlon foi anunciado pelo Remo para a sequência da Série A do Brasileiro, 32 anos, estava no Cuiabá. O atacante Felipe Saraiva, aquele mesmo, revelado pela Ponte Preta, tá com 28 anos, ele estava no Náutico, disputou 16 partidas esse ano, 2 gols e 1 assistência, e ele estava negociando com a Inter de Limeira, chegou até a acompanhar um jogo da Inter lá no estádio, só que ele vai ser novo reforço do Maringá para a sequência dessa Série C. E o Remo, ou melhor, o Grêmio, anunciou o volante Danilo Barbosa, 30 anos de idade, ele que recentemente estava na Arábia Saudita, Bolis. Boa, tá aí o destaque do Breno Beretta, que já vai atualizar as últimas do Guarani, que se prepara para o jogo contra o Ipiranga segunda-feira. O Guarani tem times aí, os 3 times nesse momento que o Guarani vai enfrentar estão no G8. Brusque na última rodada é o segundo, o Botafogo da Paraíba, terceiro colocado, está no G8 e o próprio Ipiranga, que é o 7º colocado, está no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Um destaque em relação ao Guarani ainda é que o Bugre já pegou a Inter, que lidera, ganhou. Perdeu para o Paysandu, que é o 4º colocado, e ganhou do Santa Cruz e também do Caxias. Ou seja, dos times que estão no G8 que o Guarani enfrentou, ele tem 1, 2, 3 vitórias. Contra o Caxias ganhou, né, Breno? Me ajuda aí. Contra o Caxias ganhou, foi no brinco, né? O Guarani ganhou do Caxias. Santa Cruz 1-0, né? Ganhou no finalzinho também. E da Inter de Limeira 3-1. Quer dizer, também ganhou. Ganhou por 3-1. Dos times que estão no G8, tirando, claro, o Guarani, dos 7 times, o Guarani ganhou de 3, perdeu de 1 e vai enfrentar agora outros 3. É esta a situação do Bugre no Campeonato Brasileiro da Série C. Série C que está pegando fogo, hein? Começa exatamente a 17ª rodada amanhã. É o Esporte em Debate, você segue participando, interagindo conosco, lembrando que está rolando sorteio de ingressos, a sua participação do sorteio de ingressos
pro jogo do Guarani. Guarani Ipiranga, você envia nome, CPF e senha. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Só vale lá, por lá. Lá tem o WhatsApp para você participar conosco. Carlos Matozinho sempre conosco. Carlos de Maringá, Macaca querida, a maior torcida. O Marcos secando a Macaca, vai dar Náutico 3-1. A galera tá por aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quem mais? Boa tarde, Boles, tudo bem? Será que a Macaca vai desencantar hoje? Esperançosa por esse feito. Abraços, Noêmia. É isso que o torcedor da Macaca espera, Noêmia. Aliás, esse será o primeiro jogo da Ponte Preta, agora com 126 anos completados. Boles pergunta para o Bebê se ele tem ciência que o melhor jogador do Ipiranga, chamado Guilherme, foi negociado. Inclusive está escalado para jogar contra a Ponte. Ele é jogador do Náutico. A torcida lá lamentou muito a saída dele. E é um grande desfalque do Ipiranga para o jogo de segunda-feira. Um abraço, Mauro, claro. O Breno Beretta sabe. Aliás, Danielzinho, não é? É o Danielzinho. Danielzinho que o Pedro acabou de citar, só que ele não tá escalado, não. Ah, tá. Ele já foi inscrito no BID. Até um abraço pro Roberto, que é... Ele acompanha tudo do Náutico, ele tem um canal no YouTube, o Pedro trouxe a palavra do Roberto essa semana, né? É um cara muito gente boa, amigo nosso. Ele até citava que o Danielzinho era o melhor jogador e estava há cerca de um mês treinando separado, ou quase isso. Mas o Danielzinho ainda não vai jogar, já está inscrito no BID e não vai jogar, viu? É o Estevão que saiu do Ipiranga, né? Estevão Meia, ele foi pro CRB. Jogador que estava, portanto, no Ipiranga, acabou deixando o time de Erechim e está no CRB, ainda não estreou. O CRB venceu o jogo terça-feira, ele ficou no banco, mas acabou não entrando. Aqui uma mensagem política, não é hora e nem momento. Quem mais aqui? Mauro, já registrei. Temos duas mensagens de áudio, 971021493. A galera participa conosco, as mensagens vão pro ar. Boa tarde, CH, boa tarde, Boris, boa tarde, equipe da Band. Tom Saquete Bugrino. Em que pese os gols perdidos ou a persistência, né, do nosso técnico em fazer mudanças quando o time está precisando de mudanças, para mim a falha clamorosa que entregou o jogo, porque até o empate, por pior que seja, o empate era ruim, mas ainda no empate traria um pontinho. Foi Inayan cabecear a bola para dentro da área. Isso não existe, né? Isso não existe. Erro de principiante. Boa, mais uma. Ah, meus amigos da Bandeirantes Campinas, muito boa noite. Valdemir Gomes, meu querido. Tava ouvindo aqui você. Então, mas as coisas não são como antes, né? Não temos mais na nossa formação no clube jogadores da técnica que tínhamos antigamente, que subiam para o profissional e davam conta do recado, né? Eu estava no Pacaembu, Guarani, Botafogo, de Ribeirão Preto. Gersinho arrebentou com o jogo. Gersinho. Base. Careca 2-0 no derby. Carecone. Base. Né? E outros. Renato contra o Cruzeiro no Brinco. 2-0, 2 gols de Renato. Praticamente a estreia dele. Infelizmente pra gente, e vocês são profissionais, vocês precisam lidar com essa situação muito melhor do que o torcedor. Mas para o torcedor, infelizmente pra gente, quem viu futebol viu. Quem não viu, não vê mais. Boa, é isso aí. Além de grandes craques, né, que vestiam as camisas, foram revelados por Guarani Ponte Guarani. Aliás, deixa eu mandar um grande abraço para Robertinho, Robertaço Constantino, sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Por falar em craque, hoje ele estava com Márcio Amoroso, grande Amoroso. O Amoroso tem uma história no futebol, né? Uma história que começou riquíssima exatamente no Guarani Futebol Clube. Um grande abraço, está sempre ligado, hein? Acompanhando aqui a Rádio Bandeirantes, o grande Amoroso e também Roberto Constantino. Você segue participando conosco, 971021493, mande a sua mensagem, participe conosco com a sua expectativa para o duelo de logo mais entre Ponte Preta e Náutico aqui na Bandeirantes com a narração de Carlos Batista.
E no Guarani, quem vem fazendo mais falta ao Bugre, hein? William Farias ou Jonathan Costa? Lembrando que o time da Ponte Preta joga hoje, quarta e domingo. Tem uma sequência de jogos. A Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B, hoje contra o Náutico, quarta jogo dificílimo contra o Vila Nova e depois no domingo recebe o Avaí, mais uma vez no estádio Moisés Lucarelli. São 17 horas e 5 minutos, aliás, 35 minutos antes do intervalo comercial. Eu tenho um recado para você que procura preços baixos de verdade. Iga Atacado, lojas repletas de ofertas sensacionais todos os dias para você economizar muito mais. Aproveite a grande variedade de produtos no atacado e também no varejo e os melhores preços em alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes, frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, higiene, cestas básicas e muito mais. Confira ofertas imperdíveis. Suco Maguari, uva e maçã, 1 litro 350 ml, 9,59. Arroz broto legal, 5 quilos, 24,98. Coxa, sobrecoxa de frango congelada, 6,98 o quilo. E tem ainda leite em pó Ninho, 380 gramas, 16,98 cada. Atenção que as ofertas são válidas até segunda-feira, 17 de agosto. Confira muito mais na loja toda. Pague suas compras com cartão de crédito, débito, vale alimentação e pagamentos digitais ou ainda com o cartão Tricard do Iga Atacado. Iga Atacado, lojas abertas até às 22 horas em Campinas, nos Amarais e no Satélite Íris. Tem Iga em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Saiba mais em iga.com.br. Bandeirantes. São 17 horas e 36 minutos em Campinas. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Estamos de volta com Esporte em Debate para você ligado aqui na Bandeirantes Campinas. Vamos juntos até às 7 da noite. 7 da noite tem início a jornada esportiva aqui na Bandeirantes com a narração de Carlos Batista
Os comentários hoje do Kleger, do Tigrão, reportagens de Pedro Piscinato e aqui no plantão Edu Pinheiro atualizando tudo para você, além, é claro, da nossa equipe técnica. Gilberto Surf, inclusive, já está no Moisés Lucarelli, assistência técnica do Giba, aqui nos estúdios Elton Grimaldi, Lucas Pessoa, timaço do Gil Kleber. É o seguinte, vamos trazer informações antes. Deixa a galera participar mais um pouquinho, porque o Breno Beretta já está no aquecimento, ele vai atualizar as últimas do Bugre, que joga nesta segunda-feira contra o Ipiranga. Aliás, tem promoção de ingressos rolando, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você acessa o nosso canal lá com todas as informações. São 5 pares de ingressos para você acompanhar direto das vitalícias do Brincão de Ouro da Princesa, o jogo entre Guarani e Ipiranga. Então participe através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A galera participa conosco, as mensagens vão para o ar. Oi, Boles e companheiros da Bandeirantes. Eu estive observando aí sobre a mudança das regras que a FIFA impôs lá na Copa do Mundo e agora também está sendo colocado no Brasileirão aí, e eu já gostei muito, queria apenas fazer um comentário, que até pedir a opinião do que vocês acham. Eu acho que para o jogo ficar mais dinâmico tem um detalhe aí que eu observo. Vamos supor assim, quando o jogador fica caído lá no meio do campo, o que acontece? A marca deveria retirá-lo na hora do campo, na hora. Por quê? Porque aí o jogo não vai parar. Ele vai se recuperar fora do campo. Então eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham dessa, uma pequena ideia aqui. Boa tarde, ao Irão Francisco, que é Vila Formosa, Campinas. Opa, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Ótima observação. Só tem um pequeno detalhe. O maqueiro, normalmente ele vai lá. Ele tenta retirar o jogador, principalmente se é do time visitante, o mais rápido possível, se o time da casa está perdendo. O problema é que o jogador não contribui. Ele não quer sair, ele demora para sair. E às vezes o próprio massagista e o médico dificultam a saída desse atleta. Evidentemente que aí o árbitro deveria agir. Tomara que isso ocorra. Aliás, sobre as novas regras, novas velhas, né? Porque elas foram implementadas na Copa do Mundo. As regras começam a valer nas séries A e B do Campeonato Brasileiro a partir da 23ª rodada. Então significa que a rodada de hoje da Série B, iniciada, é a 22ª. Só que a rodada da Série A, a 23ª, começa já amanhã. Então as novas regras, digo mais uma vez velhas, porque foram conhecidas na Copa do Mundo, mas passam a valer no Campeonato Brasileiro, então são novas no Campeonato Brasileiro, na Série A, já a partir de amanhã, quando tem início a 23ª rodada. Na Série B, só a partir da outra rodada, porque vai começar a 22ª rodada, só a partir da 23ª, que vai começar, no caso, dia 28 no meio da próxima semana, tá bom? Vamos com mais participações da galera aqui conosco. Boa tarde, Boles. Boa tarde. Para não deixar aqui esquecer de comentar. Fala aí, Mário. Cara, o Farias aí, bom jogador. William Farias. Mas eu deixaria esse volantão aí dos outros. Tá jogando bem pra caramba. Os dois jogos. Dá sequência pra ele. Deixa o Farias entrar devagar aí, sem pressa. Senão vai desajustar muito o time. Ele tá fazendo boas partidas. Eu não tiraria, não. Boa. Vai quebrar a sequência do cara que tá aqui. Poucos que tá salvando aí. Tá joia? Valeu. Abraço. Valeu, muito Mário. obrigado. Muito obrigado ao Mário que está aqui conosco. Olha, é o seguinte, a gente falou sobre aquela carreta aqui, a prestação de serviço, é o rádio dessa forma, sobre aquela carreta que ficou atravessada na pista, na rodovia dos Bandeirantes, sentido interior capital aqui na região de Campinas. E o tráfego segue congestionado em função deste acidente no quilômetro 92, do 92 até o 88. São 4 quilômetros de congestionamento na pista expressa. Começa no 88 e vai até o 92, a nossa prestação de serviço para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Mais uma participação conosco. Boa tarde, Boles, equipe da Band. Boa tarde. Sobre a enquete, quem faz mais falta no momento, com certeza é Jonathan Costa, né? Porque a zaga fica muito vulnerável sem ele, né? E uma questão sobre a SAF, 350 milhões que investir no futebol,
Em 20 anos, isso daria 1.600.000 por mês, né? Para disputar uma Série B, isso é muito pouco, né? O Guarani na Série C está gastando quase 2 milhões. Tem que rever esses conceitos nesse plano da SAF do Guarani. Silvio Sumaré, abraço. Valeu, Silvio, um grande abraço pra você. O Lebrão mandou uma mensagem aqui se referindo ao assunto maqueiros. Ô, Lebrão, é o seguinte, a gente não tá dizendo que tem que colocar, o maqueiro tem que colocar a mão no jogador, não é isso. Mas quem realiza a retirada do jogador do campo para colocar na maca são os maqueiros. Foi isso que a gente quis dizer, tá bom, Lebrão? Mas o Lebrão sempre entende. É que às vezes ele faz que não entende, mas evidentemente que ele entendeu. Ô, Bolis, o Tigrão era maqueiro. Tigrão era maqueiro. Maqueiro? Maqueiro. Mais Fiquei uma sabendo. profissão do Tigrão no futebol? Em breve vou arrumar uma foto dele como maqueiro. Aliás, por falar em Tigrão, ele já está na área devidamente uniformizado. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, é o fera da opinião. Fala, Tigrão, um grande e forte abraço para você. Boa tarde. Tigrão, Boa tarde. tô com saudade. Boa tarde, elas estão com saudades. Tigrão, tô com saudade. Vai ver qualquer hora. Não, é estranho, hein? Você vai ver qualquer hora. Olha elas aí. Um beijo, Tigrão! Calma, meninos, calma. Não se esbofeteiem. Não se estapeiem. Calma. Tem que ter parcimônia. Calma. Tem Tigrão para todas. Vamos lá, Boris. Um abraço para você, abraço para os amigos do nosso Esporte em Debate. Dá uma olhadinha no Fala Galera. Vamos lá. Quem vem fazendo mais falta ao Guarani? William Farias ou o Jonathan Costa? O Jonathan Costa faz mais falta, porque no lugar do William Farias, o Luiz Otávio entrou bem quando joga por ali. O Carlos Eduardo vai bem também. O Isaac faz o segundo. Mas especialmente com a boa entrada do Luiz Otávio contra a Inter de Limeira, o Guarani sentiu menos a falta do titular, que é o William Farias. Já na zaga, o Jonathan Costa não tem, pelo menos nesse momento, um substituto à altura ali pelo lado esquerdo da defesa do Guarani. E agora o Fala Galera da Nega Véia. Vamos lá. Qual a sua expectativa para o duelo de daqui a pouco entre Ponte e Náutico? Existe favorito para essa partida? Sim, existe. Por tudo aquilo que está acontecendo, pelas dificuldades do Márcio Zanardi para montar o time e ter alguém no banco, o Náutico é o favorito. E eu estava chegando aqui para a bagaça e carinhosamente, eu fui chamado pelo nosso grande ouvinte de todos os dias, o Laco de Bom Velhinho. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com isso, porque o Bom Velhinho é como é chamado o Papai Noel, carinhosamente. Papai Noel que todos nós adoramos, especialmente as nossas crianças. E a criança é a presença de Deus entre nós. E as crianças amam o Papai Noel. Então, meu caro Laco, ser chamado por você de Bom Velhinho não é nada jocoso. Muito pelo contrário, me causa muito orgulho e satisfação. É uma honra. Obrigado aí pela audiência. O Laco, que para quem não sabe, ele brinca comigo pela nossa intimidade. Sim. Ele é meu auxiliar direto o ano inteiro. Eu como Bom Velhinho. E ele como meu auxiliar. Saco Bom Velhinho tem que estar sempre com o saco cheio, né? Né? Cheio de presentes. O Laco, que me ama e até me chama de Bom Velhinho, ele enche o meu saco o ano inteiro. E além de meu auxiliar, para quem não sabe, o Laco
é um excepcional motorista. Mas ele dá aula de pilotagem. Ele não erra nada. Ótimo motorista. Toda vez que ele vira, ele dá o pisca. São 17 horas e 49 minutos. Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas, hein? A loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço. A apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo, para melhor te atender. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados, peças originais e de reposição e mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, tudo à pronta entrega. Acesse agora rochaautopeças.com.br, confira o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Rocha Autopeças, agora na rua Doutor Buarque de Macedo, 431, no Vila Nova, em Campinas. São 17h50, vamos a um rápido intervalo e na sequência as últimas de Guarani, Ponte Preta e Guarani, para você ligado aqui no Esporte em Debate da Bandeirantes Campinas. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Edu Pinheiro. Ficha técnica da Rádio Bandeirantes, gente. Hoje é dia de Ponte Náutico, de tantos confrontos, histórias, mas o que fica na memória mesmo foi 97. O jogo do acesso era a Série B, 7 de dezembro de 97, Majestoso com 20.622 pagantes. Majestoso abarrotado e a Macaca com Fabiano, Jorge Luiz, Renato Carioca, Marcelo Souza e Serginho, Ezequiel, Fabinho, Griso e Marcelo Borges, depois Valmir, Claudinho, depois Dionísio e Regis, depois Sérgio Araújo, técnico seu Pepe. O Náutico com Ney, Gangerê, depois Sid Clay, Ricardo, Humberto e Paulo César, Fernando, Jailson, Marcelo, depois Dedé e Alemão, depois Germano, Robson e Chapecó e o técnico Hugo Benjamin. Então é o seguinte, a 11 minutos de jogo, o zagueiro Renato Carioca da Ponte foi expulso. Ponte no maior sufoco. Quando começa o segundo tempo, a 11 minutos, no gol de entrada, o Claudinho faz uma jogada com Regis. Regis da arrancada e da assistência. Claudinho cara a cara,
desloca e faz 1-0 explodindo Majestoso. Mas não demorou 1 minuto. 1 minuto não demorou. Chapecó empatou para o Náutico. E no final da partida, esse mesmo Chapecó, numa cabeçada fatal lá no gol da Fepasa, para uma defesa sensacional de Fabiano, garantindo o acesso. O empate era da Ponte. Nesse mesmo dia, o América Mineiro ganhou do Vila Nova, subiu também. O América foi o campeão, a Ponte foi vice. O América Mineiro de Marco Antônio Boiadeiro, que tinha feito muito sucesso no Guarani, e também do volante Pintado. Olha, foi a única vez na história da Associação Atlética Ponte Preta que a Ponte foi vice e que a torcida vibrou e comemorou demais essa conquista de volta ao Brasileirão depois de 11 anos. 7 de dezembro de 97, Majestoso com 20.600 torcedores. Ponte 1, Náutico também 1, e a Macaca subia para o Brasileirão. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta com Esporte em Debate, hoje até às 7 da noite. Lembrando que está rolando o sorteio de ingressos. Você pode participar do sorteio de ingressos para Guarani e Ipiranga. É só acessar o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na reta final do programa, vamos anunciar os ganhadores de 5 pares de ingresso do setor vitalícia, do setor das vitalícias do Brinco de Ouro da Princesa, para você acompanhar na segunda-feira, Guarani e Ipiranga. Por falar no Bugrão, 17h56, as últimas do Guarani. Breno Beretta atualizando tudo sobre o Guarani nesta sexta-feira, em preparação para o jogo da próxima segunda, jogo importante, fundamental. Antepenúltima rodada da Série C, o Guarani não pode vacilar, o campeonato está extremamente equilibrado. A Inter, que lidera, tem 28, tem este jogo contra o Brusque. Os dois se enfrentam, o Brusque é o segundo colocado, o Guarani é o quinto com 26. Está a 2 da Inter de Limeira, mas nesse momento também está a 2 do nono colocado. E aí, bebê? E um empate já seria ruim para o Guarani, né? O Guarani vai buscar a vitória na próxima segunda-feira. Já eu vou falar sobre o provável time, eu vou trazer detalhes sobre a reunião da SAF na semana que vem também. Só que antes nós vamos ouvir a palavra do Maurício Antônio. Eu estive no Brinco de Ouro hoje pela manhã participando da entrevista. Inicialmente ele fala sobre esse clima, como que está o clima entre os jogadores e a necessidade de vitória. Foi uma entrevista muito bacana, confira aí. Bom dia, essa preocupação do torcedor também é a nossa. A gente teve uma cobrança muito forte no vestiário após o jogo, durante a semana também, até o dia de ontem. Eu acho que a gente entrou numa situação, no momento ali do campeonato, que a gente está com o sinal de alerta ligado. A gente demonstrou ao longo do campeonato que a gente pode chegar até a final, pode de repente ser campeão. A gente demonstrou que a gente tem qualidade para isso, mas nos últimos 6 jogos, se a gente pegar esses últimos 6 jogos e a gente transferir para o quadrangular, a gente não teria o acesso. Então, eu acho que alguma coisa a gente tem que mudar já para essa semana, não só para esse jogo, mas também para os jogos futuros, porque a gente precisa manter a nossa regularidade, porque vai ser essencial no quadrangular, né? Não podemos ganhar um jogo, perder outro, perder 2, ganhar um, empatar. Então, eu acho que serviu de alerta isso. A gente jogou bem, teve chances, mas o que importa é o resultado. Com certeza a gente está muito fechado enquanto grupo para ter essa vitória, para ter a regularidade que a gente precisa, para ter o acesso, mas a nossa cobrança interna aqui ela aumentou,
E eu acho que no próximo jogo a gente já vai dar uma resposta positiva e com certeza a gente vai honrar a camisa do Guarani. Bom dia, Maurício. A gente sabe que todos os grupos têm líderes positivos e negativos. A gente vê você, eu pelo menos vejo você como um líder positivo, mesmo não sendo o capitão do time, um jogador experiente, calmo dentro de campo, imagino que seja calmo fora de campo também. Como que você faz para passar esse tipo de situação até para os jogadores que têm menos experiência nesse momento? E eu queria que você falasse um pouquinho também, você até falou de cobrança interna, de chamar a responsabilidade, como que foram as últimas semanas, até porque teve aquele dia que vazou que vocês não treinaram, a questão financeira também a gente sabe que pesa e o jogador está no direito dele, porque todo trabalhador tem direito de receber, né? E a gente até vê torcedores nas redes sociais defendendo vocês com relação a isso. Como que está essa situação toda, como foi e como que está o clima? Bom dia. Assim, eu acho que a minha liderança passa mais por ações, né, do que propriamente por declarações. Assim, eu não gosto de ficar falando muito antes do jogo ou depois do jogo. Eu prefiro ser um líder dentro de campo, né, nos treinos também, passar a minha experiência, ser um jogador que os mais jovens se espelham, né. Então acho que a minha liderança é mais por ações. Eu fui um dos jogadores que tive que fazer uma cobrança ali, sentindo o momento depois do jogo que era o momento certo, porque a gente tem uma oportunidade muito grande aqui de fazer história no Guarani, de subir de divisão. A gente tem, na minha opinião, a equipe mais qualificada tecnicamente do campeonato, já provamos isso, chegamos já no primeiro lugar. Então, assim, eu pessoalmente não vou deixar, assim, vou me doar ao máximo, vou fazer 100% do que eu puder para ajudar o Guarani, para ajudar os meus colegas de trabalho, meus amigos. E então eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Então tenho certeza que alguma coisa mudou essa semana. A gente tem que dar resposta, tem que ter uma regularidade para os próximos jogos e temos que subir o Guarani de qualquer jeito. Em relação ao que muito se fala da paralisação, né, dos treinos, tudo, na verdade, a gente não deixou de treinar nenhum dia, né? Nós treinamos, a gente fez o treino pela manhã, depois foi uma decisão dos jogadores, todos os jogadores acordaram com isso, de não fazer a parte no campo, mas isso já foi resolvido internamente, com a diretoria. Isso não interferiu no resultado, a gente fez um bom jogo e a gente pecou nas chances que a gente não conseguiu concluir de maneira correta. E isso também já foi cobrado pelo treinador, pela diretoria, por nós jogadores. Então a gente está todo mundo no mesmo barco, o presidente, a diretoria e os jogadores no mesmo sentido. Em relação aos salários também é uma situação complicada, porque as contas não esperam, né? Eu sei que o futebol brasileiro é complicado, o Guarani está passando por uma fase complicada. Eu tento falar com os jogadores mais jovens ali, com o pessoal que precisa mais, que é difícil, é complicado você gerir também essa parte. A gente sabe de tudo isso. O presidente sempre está correndo atrás das coisas para o bem dos jogadores. Pelo que ele passa para a gente, ele está de noite aí procurando recursos para honrar as coisas. A gente sabe que é difícil, mas também a gente não pode romantizar que é normal ficar 1-2 meses com o salário atrasado, né? Ninguém deve fazer isso, nem no futebol brasileiro, em lugar nenhum. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter autocontrole, não pode deixar isso entrar para dentro de campo. Mas uma das conversas que a gente está tendo durante essa semana é realmente isso, é deixar essa questão salarial para segundo plano e focar realmente só nos jogos, na subida, que isso não entre no nosso vestiário. E é um ajudando o outro ali. Se precisar de alguma coisa, com certeza os jogadores vão se mobilizar para ajudar. Não é uma situação fácil, mas com certeza todos os jogadores aqui já passaram por isso em algum momento nos clubes brasileiros, né? Então o nosso foco total agora é na subida. A gente está conversando muito sobre isso todos os dias no vestiário.
principalmente os líderes do elenco. E eu acho que agora a gente tem que voltar o nosso bom desempenho para conseguir esse objetivo. É muito complicado. Eu assim, procuro tentar entender o porquê disso ter acontecido. Eu acho que é mais a questão de sempre que entra uma pessoa responsável por um clube, né, talvez eles pensem mais no presente e não no futuro, né? Então acaba fazendo contratos exagerados, né? Acaba metendo os pés pelas mãos para conquistar o título, deixar o nome marcado na história e deixa o problema para o futuro, né? Então quem assume essas coisas acaba se atrapalhando e como é uma bola de neve, então é muito difícil de resolver assim a curto prazo. E o que a gente tem que entender desde o começo, os jogadores, eles têm que começar a pensar em ter uma reserva financeira, né? É muito difícil você colocar na cabeça do jogador que ele tem que guardar um dinheiro, por causa que tem muita... O futebol é composto de muitas coisas, né? Muita vaidade, muito holofote, às vezes você quer ter uma coisa que você nunca teve na infância, que você sonhou, então você acaba também se perdendo um pouco nesse sentido. De repente era uma boa ideia os clubes começarem a contratar um consultor financeiro para ajudar os jogadores dessa maneira, né? Porque de repente consegue ajudar num momento de crise como esse, né? Cara, a gente de repente pode atrasar o salário daqui 3 meses, então vamos trazer uma pessoa para ajudar o pessoal a já se organizar, né? Acredito que para o clube não faria tanta diferença financeira, mas ajudaria muitos atletas e de repente não traria tanto esse desconforto, né, em relação ao bolso de cada um. Mas eu não vejo isso se resolvendo agora no futebol brasileiro, vai ser muito difícil. Praticamente todos os clubes do futebol brasileiro estão passando por isso. E cabe a nós, os mais experientes, quem tem de repente uma condição financeira um pouco mais confortável, ajudar os atletas mais jovens, botar isso na cabeça, conseguir ajudar essa questão psicológica, né, para não entrar dentro de campo com esse pensamento, porque assim, quando o jogador tá fazendo ação ali com a bola perto dele, ele não pensa em mais nada, mas quando a bola tá longe, o cara traz esses pensamentos negativos ali, então o jogador tem que estar focado 100% na bola, 100% no jogo, na tática. Então essa é a parte mais difícil, eu acho, de você controlar essa parte psicológica dos jogadores. Ô Maurício, deu para perceber, tirando 2 recortes, no jogo contra o Ituano que vocês perderam, jogou você do lado esquerdo e o Rafael do lado direito. Aí vocês voltaram a jogar a dupla contra a Inter de Limeira e jogou ao contrário, você do lado direito, o Rafael do lado esquerdo. Essa mudança, até o Guarani foi bem nesse jogo. Como que você sentiu essa mudança? Eu sei que para você é melhor do lado direito, você joga mais do lado direito. Como que você viu essa situação? O que o Hélio procurou passar para vocês, jogadores? Eu tenho mais facilidade ali de jogar do lado direito, porque a minha característica, uma das minhas principais é achar passe ali entre linhas, procurar uma saída de jogo apoiada, então é mais fácil para mim do lado direito. E eu consigo também usar bem a perna esquerda, né? Mas eu me sinto mais confortável na direita. Em relação ao Rafael, ele tem uma condição de bola mais rápida que eu. Então, quando a gente pensa que ou ele pode atuar do lado esquerdo, quando a bola chega na minha perna esquerda, eu não tenho uma condição tão rápida. Então, se o atacante vem me pressionar muito forte, eu tenho que procurar um passe mais rápido. Então, eu acho que nessa circulação de bola que a gente tem na parte de trás, quando a bola chega nele, ele pode ultrapassar uma linha carregando a bola mais rápida que eu, e eu ficar mais confortável na direita, achando os passes, como foi no nosso primeiro gol lá que a gente fez contra o Anápolis. Eu acho que a gente fez uma boa dupla ali. O Rafael é muito bom jogador, muito aplicado, um jogador diferente do outro, a gente está se completando ali, como aconteceu com o Jonathan também. E
mas a gente tem que começar a pensar só na vitória mesmo e dar essa alegria para o nosso torcedor. Acho que hoje vai ser o dia que a gente vai começar a trabalhar em cima do adversário. Anteontem teve um amistoso, então ontem teve gestão de carga, né, de alguns atletas, não deu para trabalhar o grupo todo. Hoje eu acredito que o Hélio vai trabalhar em cima do adversário, mas mais do que isso, a gente está trabalhando muito nos nossos pontos fracos, no que a gente vem errando. A gente vem cometendo muitos pênaltis, por mais que dê para questionar se é ou não é, a gente também está deixando algumas brechas para a arbitragem errar, né? Então acho que a gente tem que ter um pouco mais de controle ali e fechar um pouco mais os espaços que a gente vem dando, ter um pouco mais de discernimento também na abordagem dos lances, para a gente não cometer tantos pênaltis e não dar espaço para erro de arbitragem, e principalmente também de a gente conseguir concluir em gol as nossas oportunidades. Ô Maurício, a gente sabe que o grupo precisa ser forte porque uma hora um machuca, outro machuca, e a gente sabe que a dupla que casou mesmo, a principal de defesa, você e o Jonathan. Como que você vê essa possibilidade de volta dele, fazendo a dupla com você? E uma outra situação também sobre criação. A gente vê que o Guarani começa criando lá atrás e quase que 100% das criações são com você, né? E muitas vezes até você para frente do meio-campo criando jogadas pela sua qualidade técnica. Como que você vê essa situação também? É algo que o Hélio pede para você, além da sua boa característica? Então, realmente com o Jonathan ali a gente fez uma boa dupla, não que com os outros eu não fiz também, mas a gente conseguiu alcançar muitos jogos sem tomar gol, que foi muito importante. O Jonathan tem características diferentes da minha, então a gente se completa bastante. Ele é mais rápido e mais agressivo que eu sou melhor na construção de jogada, um pouco mais técnico. Então eu acho que todo time, toda a linha de defesa tem que ser ali um pouco diferente do outro para se completar, né? Para não ficar penso ali, né? Desse modo de dizer. E em relação a mim, eu sempre tive essa qualidade de construção, né? Eu sempre me destaquei por esse aspecto, e esse trabalho de saída de bola é um trabalho que a gente faz muito durante a semana. O Hélio gosta bastante, a gente tem nesse quesito um diferencial do Guarani na Série C. Então o que o Hélio passa pra gente não ter medo de fazer essas coisas dentro de campo, porque a gente tem qualidade, tem condição, a gente trabalha muito em cima disso, e eu procuro ajudar da melhor maneira. Às vezes não dá certo, às vezes dá. Eu contribuí para o primeiro gol da equipe no último jogo, e a gente vai continuar tentando, fazendo o jogo apoiado, até porque o DNA do Guarani é esse. Antes de eu chegar aqui no Guarani, alguns jogadores que eu conversei me falaram: cara, a torcida gosta que faz o jogo apoiado, um jogo assim, bonito, um jogo de construção. Então a gente está nesse caminho aí, espero que tudo dê certo no final. Bom, Maurício Antônio, ele é um dos jogadores mais inteligentes do Guarani, não só dentro, mas dá para ver também fora de campo, né? Como pensa o Maurício Antônio, que é um dos líderes positivos desse grupo do Guarani, titular absoluto. Eu já vou falar sobre o time. Provavelmente vai ter a volta do Jonathan Costa. Quem está acompanhando no YouTube vai ver a imagem do Jonathan Costa treinando normalmente. É uma imagem de hoje. Tá aí, ó. Jonathan Costa treinando de chuteira, pelo que eu sei ele já está treinando há um bom tempo. Não entrou em campo na última segunda-feira por conta do gramado, aquele gramado duro, ruim, em Anápolis. E o Jonathan Costa, ele não está treinando o tempo todo. Hoje, por exemplo, ele não treinou o tempo todo. Ele treinou um pouco, daí ele sai um pouco para não desgastar. Mas ele já está treinando, acredito que vai ser titular ao lado do Maurício Antônio. Outro que está treinando também, quem está acompanhando no YouTube vai ver a imagem dele, o William Farias,
já está treinando, correndo bastante por essa foto aí, está treinando também, deve voltar para o time titular do Guarani. Já vou passar um provável time titular do Guarani, ainda tem mais 2 treinos, amanhã e domingo, para o Hélio Cizenando tentar definir a equipe do Guarani. No gol, Kaique França. Na direita, Dudu. O Dudu chegou para ser titular e já vai ter condições, já deve começar o jogo na próxima segunda-feira. Na zaga, Maurício Antônio, que falou com a gente, e Jonathan Costa. Na esquerda, provavelmente o Renan Castro, porque o Emerson, ele está suspenso. Ele foi expulso no último jogo. No meio-campo, deve voltar o William Farias no lugar do Luiz Otávio. Aí eu não sei se volta o Carlos Eduardo. É provável, existe a possibilidade que ele volte provavelmente no lugar do Isaac. Tem a possibilidade dele voltar no lugar do Cauã Jesus também. Mas aí tem a dúvida, se volta o Carlos Eduardo e daí jogaria no lugar do Cauã Jesus ou do Isaac, e o João Paulo confirmado no meio-campo do Guarani. E lá na frente, pelo que eu sei, hoje, quem treinou? O Herbert treinou normalmente, ele que ainda está com um edema na coxa, está tratando todos os dias, sofreu esse edema grau 1 no jogo contra o Anápolis, deve jogar no lugar do Cachoeira, que vai ficar de 4 a 6 semanas de fora por conta da contusão no joelho, deve jogar o Herbert e o Luca foi mantido hoje. Então esse deve ser o provável Guarani para o jogo da próxima segunda-feira. Ingressos já estão à disposição do torcedor. E quem está acompanhando no YouTube vai ver a imagem, o banner que o Guarani soltou hoje. Os ingressos já estão à disposição do torcedor e eu vou falar os preços dos ingressos. Quem está acompanhando aí no YouTube vai ver que o tobogã estará fechado mais uma vez. Até é mais fácil, né, controlar o acesso, são menos funcionários e o pessoal fica mais junto, porque é um jogo de segunda-feira. Então, tobogã fechado, tobogã inferior, 40 o preço normal, 20 a meia entrada. Lembrando que quem é sócio campeão vai pagar R$20 com a camisa do Guarani. Sócio campeão free precisa estar inscrito, né? Vitalícia, R$30 para quem é sócio campeão em qualquer modalidade também, camisa do Guarani e mais 30 de acesso. Cabeceira Sul, que é a cabeceira de entrada, R$10 a meia entrada. E a cabeceira Norte, o visitante torcedor do Ipiranga paga 20 o preço normal e 10 a meia entrada. Na próxima segunda-feira, quem vai ser na próxima segunda-feira o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes? Vai ser o Gabardo Júnior. Eu vou fazer uma entrevista com o técnico do Ipiranga, ele que sempre nos acompanha, o técnico do Ipiranga. Então, na próxima segunda-feira, Gabardo Júnior. Aliás, quem está acompanhando, eu mandei agora, não tinha mandado, mandei agora aí as imagens, né? A imagem dos ingressos. Então, R$20 meia entrada, tobogã inferior, Vitalícia 30 mais 30 de acesso e Cabeceira Sul R$10 a meia entrada. Bom, o Gabardo Júnior, técnico do Ipiranga, vai falar com a gente. Aliás, Boles, eu sempre tenho entrevistado, né, treinadores dos rivais que vão enfrentar o Guarani. Ontem coloquei o Zé Rafael, jogador do Ipiranga também, que é da cidade de Campinas. Eu pedi novamente essa semana, olha, posso fazer um link com o Hélio Cizenando, com algum jogador do Guarani? E não foi liberado. Infelizmente, os treinos não são liberados, o Guarani está fechando tudo, eu não sei por quê, porque todos os outros times falam. Eu lamento bastante que o Guarani tenha essa restrição com a imprensa, se afaste da imprensa e da torcida. Infelizmente, porque os outros times todos estão abertos. Mas eu espero que com a SAF mude tudo e as pessoas mudem de cabeça também, porque, aliás, as pessoas, os funcionários vão mudar também, Leandro Boles. Boa, este é o Breno Beretta atualizando as últimas do Guarani, que se prepara para o jogo contra o Ipiranga.
Quero ouvir os comentaristas das 18 horas e 18 minutos. Atenção que segue rolando, hein? A promoção de ingressos para o jogo do Guarani, o sorteio dos ingressos logo mais por volta de 18h45, 18h50. Vamos fazer o seguinte, vale até 18h45, 18h50, a gente vai anunciar os vencedores. CH Maurício Antônio falou sobre diversos assuntos, não pipocou em relação ao assunto salários atrasados, o momento do Guarani. Gostaria que você fizesse aí um resumo, né, a sua opinião sobre a entrevista do Maurício Antônio. Eu não só admiro o Maurício como jogador de futebol, mas como cidadão. Ele, além da sua inteligência, ele é um cara que respondeu todas as perguntas do Breno sem ser agressivo com ninguém, só falou a verdade. Cara polido, e não é à toa que ele é um líder desse time, não é? Eu sou fã do trabalho dele, ele é muito profissional, não é? E tenho certeza, com ele, com o William Farias, que também é outra liderança muito positiva, Kaique, não é? Enfim, tem vários jogadores, até o próprio Luca, que é um cara como profissional, a gente não pode... Eu nunca ouvi falar nada de negativo sobre o Luca. Ele pode estar em uma fase, pode estar no final da carreira, mas é um cara que tem todo o meu respeito. E diante desse cenário, quando você percebe, e eu percebi isso, sinceridade no Maurício Antônio nas palavras, dizendo, olha, nós estamos diariamente nos cobrando, não é? Deixando tudo que não está ainda encaixado para fora do vestiário, e nós entendemos que nós precisamos melhorar. Isso o Maurício Antônio falando. E é isso mesmo. Depende dos jogadores. O treinador não tem um controle remoto para ficar apertando mudança de canal. Ele não aperta. E eu não estou fazendo defesa de ninguém, gente. Eu acho que tem que ser dividida essa responsabilidade. O último jogo, por exemplo, qual é a culpa que o técnico tem pelos gols perdidos do time? Então é complicado isso. A gente tem que também, o torcedor não precisa entender, mas eu compreendo muito essa coisa de irregularidade. Só que tem um detalhe, neste momento não dá para ficar tendo oscilação de desempenho. Então, o que tem que fazer o Guarani? O Guarani tem que, os jogadores, me parece que já estão fazendo, eles têm que se fechar e entender que a melhor maneira de continuar o trabalho dentro do Guarani é vencendo. Vencendo. Não adianta, a torcida não aceita outra situação. Vitória. E tem que começar por segunda-feira. Não adianta pensar no Brusque. Tem que pensar no Ipiranga na segunda-feira. É isso que os jogadores têm que fazer. Não é? E eu quero mais uma vez falar, tem muita gente achando que o Guarani tem uma seleção. O Guarani não tem uma seleção. Tem bons jogadores, uma folha de pagamento altíssima, mas tecnicamente a relação custo da folha de pagamento com a parte técnica, ela não é muito equilibrada, não. Tem muito jogador aí que não corresponde, não entrega dentro de campo e ganha muito dinheiro no Guarani. Mas é um problema administrativo. Então o Guarani vai ter que lutar muito para conseguir efetivamente subir. Tem capacidade para isso, já mostrou, pelo menos para mim, que se jogar com atenção, com seriedade, tem total condição de ganhar os 3 jogos, inclusive do Botafogo fora. Mas tem que começar por segunda-feira. As escolhas, eu acho que é muito do dia a dia, do trabalho e da parte física. Para mim, o Herbert vai jogar. Para mim, o Luca vai ser titular. O João Paulo vai ser titular. Ele não vai tirar o Cauã Jesus do time. E se tiver pronto, vai jogar o William Farias. A única dúvida que eu tenho, e o Dudu vai ser o lateral direito, a única dúvida que eu tenho é Isaac ou Carlos Eduardo. Eu jogaria com o Carlos Eduardo. Mas o treinador valoriza muito o trabalho com e sem a bola do Isaac, que na última partida não esteve bem, mas contra a Inter de Limeira ele foi um dos principais responsáveis pelo bom futebol. O meio-campo estava encaixado e isso o treinador não vai deixar de lado. Então é mais ou menos por aí, ele pode promover outra situação que não vai estar errado, afinal de contas o leque não é tão grande assim. Se pintar, por exemplo, um garoto na frente, eu vou ficar muito feliz, mas não acredito que para esse jogo, Leandro Bolles, o técnico Hélio Cizenando,
cometa aí ou faça essa opção por um garoto na frente. Eu gostaria muito, mas acho pouco provável. Boa, CH, 18 horas e 23 minutos. Quero ouvir também o Tigrão. Antes eu tenho um recado do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, que tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. Neste mês de agosto está valendo, hein? Caipirinha Pinga Limão, só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. E na compra de qualquer pizza do cardápio para consumo no Ponto 10, uma garrafa de vinho de 750 ml sai por apenas R$ 60,00. Marca e combina... Marca combinar no restaurante. Boa, então chega mais, que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante espera você. Todas as noites de terça a sábado. Confirme com o João Dias pelo WhatsApp 19 974 106068. Ponto 10 fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788, no centro de Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Tigrão, e para você, a sua expectativa para estes 3 jogos importantíssimos finais do Guarani nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, Tiger? Expectativa me traz preocupação pela instabilidade do time. É isso. Muita instabilidade. E dos últimos 15 pontos disputados, o Guarani ganhou 5. Incluindo aí os 3 pontos na boa apresentação contra a Inter de Limeira. Então eu tenho muita preocupação. Acho que o Guarani vai se classificar, mas acabou o estoque de besteira. Acabou. Perder para Confiança, perder para Anápolis, e empatar em casa com não sei quem, com mais não sei quem. Acabou o estoque de lambança. Sabe por quê? Porque o Guarani tanto pode, pelos jogos que tem, pela pontuação que tem, tanto ele pode terminar na liderança, como ele pode terminar em 9º ou 10º. Depende daquilo que será oferido e do desempenho e da pontuação nos 3 jogos finais. Esse time que vem aí, o Ipiranga, ele tem 2 pontos a menos que o Guarani. Então o Guarani tem que ganhar esse jogo. O empate até é bom, olhando um recorte de tabela só de Guarani e Ipiranga. O Guarani manteria ainda os 2 pontos de diferença. Iria a 27 contra 25 do Ipiranga. Fora isso, dependendo dos outros resultados, o Guarani cai mais 1 ou 2 posições na tabela. E isso, há 2 jogos do final, fora contra o Botafogo da Paraíba e depois em casa contra o Brusque, 2 times que também brigam por classificação e também brigam pela presença no G4, que garante a esses 4 fazer o último jogo do quadrangular em casa. Então, preocupação, mas eu ainda tenho convicção de que o Guarani vai se classificar. Quanto à entrevista, vai se classificar e bem. Quanto à entrevista do Maurício Antônio, interessante quando ele fala da questão técnica e da questão da velocidade, da questão do conforto ou do desconforto dele jogando do lado esquerdo. Contra o Ituano, ele do lado esquerdo e o Rafael do lado direito. Rafael que é destro e que originalmente é zagueiro central e marca pelo lado direito. Para esse jogo contra a Inter, houve essa correção inteligente por parte do treinador, provavelmente observando os treinamentos e também conversando com os jogadores. Ele, obviamente, chegou à conclusão de que o Rafael, mesmo também sendo especialista do lado direito, se adapta melhor. E aí o Maurício Antônio se adapta melhor do lado esquerdo do que o Maurício Antônio. E no bate-papo aí com o Breno Beretta, o que é que disse o Maurício? Ele não disse que ele é lento, mas ele disse que ele é mais técnico e é mais de construir. E ele se sente mais confortável do lado direito, enquanto que o Rafael, que é um jogador mais rápido, tem menos dificuldade
para encontrar uma solução. Se a bola vem do lado esquerdo, ele já dá um tapa, sair para o jogo e empurrar essa bola para a perna direita. Mais rápido o Rafael e mais técnico o Maurício Antônio. Inclusive tem um bom passe, uma boa saída de bola. Interessante a observação dele, e contra a Inter deu tudo muito certo. Não deu tão certo assim contra o Anápolis, um resultado horroroso, mas eu boto na conta também da falha gritante, elementar do Inayan no segundo gol da equipe do Anápolis. Bola na linha de fundo, dá uma testadinha, joga para escanteio. Seria o 200º escanteio a favor da equipe do Anápolis, e era a última bola do jogo. A zaga estava bem, estava rebatendo todas, estava ganhando todas de cabeça. E o Kaique França, quando a zaga não ia, quando vinha mais fechado, ele estava intransponível, impecável. Então, meus amigos, observação interessante, a zaga teve o penal cometido pelo Rafael no gol de empate do Anápolis. Acho que o Rafael foi mal, planejou errado a vitória. O toque do peito nas costas do adversário, do Juninho, não foi suficiente para derrubar, mas teve um toque por baixo. Então uma falha ali, logicamente, de escolha e de decisão naquele momento do jogo. Agora, a questão do ataque, aqui ninguém quer tirar ninguém do time, absolutamente não. Agora, eu vou recorrer aqui a números. Eu não quero saber se a carreira é legal, se o cara é legal, se ele é bom caráter, isso daí não está em análise. Até porque todos são ótimos profissionais e ótimas pessoas. Mas Breno Beretta, quantas partidas realizou o Luca até agora na Série C e quantos gols ele marcou? E quantas partidas realizou até agora, só no recorte da Série C, o Maranhão, e quantos gols ele marcou? E quantas partidas começou jogando o Kevin? É isso. Daqui a pouquinho você levanta, deve estar meio pronto aí. Se não tiver, você rápido no gatilho. Eu posso falar rapidamente, Tigrão, depois eu levanto em jogos, mas eu posso falar no ano, porque no ano é mais fácil que eu tenho. Até porque eles estão desde o começo do ano. O Luca, 20 jogos, 3 gols e 1 assistência, mas ele já começou. Metade começou o Luca e metade começou o Maranhão, dá pra falar assim, né, dos jogos que eles disputaram, né? Agora, o Maranhão, eu vou pegar aqui rapidamente, o Maranhão deve ter algo parecido com o do Luca, ó. Maranhão, tá abrindo aqui, 14 jogos, 2 gols e 1 assistência. Sendo que eles se revezaram na titularidade como centroavantes do Guarani. Tanto o Maranhão quanto o Luca, né? E o Kevin não começou nenhum jogo. O Luca foi até titular agora. em 8, viu, Breno? Começou como titular em 8 jogos. 8 jogos. Inclusive aquele contra a Ferroviária que ele sai cedo machucado, né? Exatamente, que ele deu um passe pro Cachoeira, inclusive, aquele dia. O Kevin jogou 12, mas tudo 12 no finalzinho. E fez um gol. Contra o Santos. E o Maranhão 2 contra o Maringá. Só num jogo ele marcou esses 2 gols. Então, companheiro, eu não vou ficar aqui batendo palma pra maluco dançar. Não vou fazer isso. Nunca fiz. É o seguinte, se você somar tudo, 14, com mais não sei, com 20, com mais não sei o quê, você pega 5 gols de 2 centroavantes, somando os gols e jogos de todos eles. Então é muito pouco. É muito pouco. Tem que fazer gol o Carlos Eduardo, tem que fazer gol o João Paulo, né? Tem que fazer gol o William Farias, porque senão a mula não pasta. Não dá. Então, claro que clarissimamente existe aí uma preferência de colocar os contratados
do que os pratas da casa. Isso é estatístico, tá aí. Por que Maranhão tem todas essas chances, Luca tem todas essas chances e o Kevin não tem nenhuma chance? Daqui a pouco ele vai embora aí para um outro time, né? E aí fica ruim, como aconteceu com aquele outro centroavante da base, que estava muito bem e foi pro Atlético Mineiro. João Marcelo. O João Marcelo tinha um desempenho na base muito parecido com o do Kevin. É isso. Chegou o Atlético, pagou a multa e levou. Agora... porque agora é jogo decisivo. Não, porque agora é começo de campeonato. Não, porque agora os jogadores ainda estão esquentando as turbinas. Não, porque agora é jogo à noite. Não, porque hoje tá chovendo. Hoje tá muito frio. Com esse calorão, o garoto vai sentir. Sempre tem uma justificativa, pô. Com esse número de gols aí. Então, eu pessoalmente gosto do futebol do Luca. Acompanho o Luca desde o Criciúma, depois no Corinthians, em tantas outras equipes. Na Ponte foi muito bem em todas as suas passagens. No Novo Horizontino não conseguiu ser titular e não marcou gols. Marcou muito pouco. Não tenho a estatística aqui, mas é uma quantidade irrisória. E no Guarani o Luca é líder positivo, é um cara que é um exemplo para os mais jovens, mas ele não tem feito os gols. Primeiro ele disse que precisava jogar mais perto do gol. Foi jogar mais perto do gol. É porque na beirada fica muito aberto, fica muito longe. Aí abriram Cachoeira. Em algumas abriram o Cauã Jesus. No Novo Horizontino, Tigrão, desculpa te interromper, mas em 2024 ele fez 31 jogos e 5 gols. E o ano passado ele fez 20 jogos e 2 gols. Então, tá em baixa com a finalização. Mas ele é um exemplo de profissional. Ninguém quer tirar o Luca do time. Eu só estou colocando aqui e sabe o que vai acontecer? Se for 3-0 pro Guarani contra o Ipiranga, com 3 gols do Luca, eu vou aplaudir. Eu vou aplaudir e vou votar nele como o craque do jogo. Ainda vou brincar e vou dizer, Luca, 3 gols e mais nada, nota 10. É isso que eu quero que aconteça. Agora, o que eu não quero que aconteça é que o Guarani deixe de marcar de novo, que comece a perder gols e empilhar oportunidades claras perdidas e não some os 3 pontos. Porque derrota é trágica e o empate também não é nada bom dependendo do que acontecer na rodada. É só isso, Boles. Nada mais que isso. O Guarani não pode apodrecer pelo 3º ano consecutivo na Série C. Já está fechando o 2º. Então eu não vou ser o engenheiro de obras prontas e dar o alerta aqui depois que o barco afundou. Depois que a tábua pegou fogo e virou cinza. Eu não vou ser oportunista. Não era a hora, não é agora. Não, eu não. Prefiro errar, mas não posso concordar com números tão discretos num momento tão crítico. Só isso. Boa. Agora, respeito a opinião do treinador, a sua decisão e torço para que ele dê certo. Mas eu não vou esperar o barco embicar para dizer errou. Não. Estou dando um alerta aqui. Observe bem e tome tento. Senhor Hélio Cizerando, que eu tanto respeito. E que tudo corra bem para o Guarani no jogo. Mas a mesmice, com 15 pontos disputados, no momento da decisão do campeonato, com 5 pontos ganhos, a mesmice não é bem-vinda e eu não vejo com bons olhos. Breno Beretta, para finalizar, o Guarani, as últimas do Bugrão, Breno. Bom, para fechar o assunto SAF, até quem está nos acompanhando vai ver a convocação
para os conselheiros do Guarani, uma reunião extraordinária convocada pelo presidente do conselho, Dr. André Torquato. Próxima quinta-feira, 7h30 da noite, no Brinco de Ouro. Inicialmente, ele até tinha dito na entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes que seria formada uma comissão e que essas pessoas da comissão do conselho iriam se reunir com o Graziano nos próximos dias para tentar negociar e até mesmo melhorar a proposta. Só que, a pedido do próprio Graziano, essa reunião não acontecerá e acontecerá algo melhor. Semana que vem, então, na quinta-feira, o próprio Graziano estará em Campinas, no Brinco de Ouro, se reunindo com os conselheiros. Está aí a foto do Graziano lá no campo do São Bernardo, no 13 de maio, onde ele é dono da SAF. O próprio Graziano estará presente, vai conversar com os conselheiros e vai expor todos os detalhes e tirar dúvidas da proposta dele para comprar a SAF do Guarani. E algo muito importante, até o doutor André Torquato me falou, a imprensa está convidada, eu estarei lá, o Batista estará lá também, estaremos na próxima quinta-feira e na sexta, todos os detalhes sobre a proposta do Graziano, se ele mudou, se ele não mudou, e ele vai explicar todos os assuntos, porque o Guarani depende muito da constituição da SAF. Boles. Beleza, fechamos o assunto Guarani, 18h40. Antes do intervalo comercial, vamos voltar ao estádio Moisés Lucarelli, porque os times já estão definidos e escalados. Ponte Preta e Náutico, já 7h30 da noite, aqui na Bandeirantes, com a narração de Carlos Batista. E aí, PP, macaca escalada para o jogo. É isso aí, Leandro Boles. Ponte Preta já definida e escalada pelo técnico Márcio Zanardi. E no provável time da Macaca que a gente vinha trazendo dentro da Rádio Bandeirantes e também no programa Os Donos da Bola, apenas uma alteração entre garotos. O Juan, que é volante de origem, vai na lateral direita, inicia a partida na lateral direita, e o Matheus Souza, que é lateral esquerdo de origem, no banco de reservas. Ponte Preta de Vinícius no gol, 3 zagueiros, Diego Leão, Sérgio Palácios e Gustavo Almeida. Pelo lado direito, como eu disse, o Juan. No meio de campo, André Lima, Léo Gomes e Elvis. E pelo lado esquerdo, o Daniel Baianinho. E no ataque, David da Hora e Brandão. No banco de reservas, a Ponte Preta conta com apenas 7 jogadores, todos garotos da base. O Guilherme Viana, que é goleiro, o Gabriel Cicala, lateral direito, o Damião, que é atacante, Matheus Souza, lateral esquerdo, Miguel, atacante, Caio Vinícius, volante, e Gustavo Teles, também volante. A Ponte Preta com 7 jogadores no banco, todos meninos formados na base da Ponte Preta, um banco que tem a média de idade de 19 anos, Leandro Boles. Boa! Seguimos com o Esporte em Debate. Olha, terminou aquele período para você concorrer a ingressos para o jogo do Guarani contra o Ipiranga. Já eu vou anunciar os ganhadores. Um abraço para o José Renato, que está dizendo que o Hélio adora centroavante que não faz gol, e também ao Antônio Monteiro, dizendo sobre a idade do Luca, 36, é o limite entre juventude e velhice para futebol. Luca está nesta fase, então esta deficiência já é o prenúncio do que pode acontecer doravante. Valeu, muito obrigado. São 18h42 em Campinas. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000.
Iga Atacado. Tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia. Recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Benicenter, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Leandro Bolle. Estamos de volta, partindo para a parte final do Esporte em Debate. Já já tem Carlos Batista assumindo o futebol da Rádio Bandeirantes com jornada esportiva 7h30. A bola rola. Tem Ponte Preta e Náutico. Atenção para os ganhadores dos ingressos. 5 pares de ingresso para o jogo do Guarani contra o Ipiranga, segunda-feira, 8 da noite, no Brinco. Elaine Martins Cunha, Elvis Célio da Silva, Isaac Gabriel Alves de Oliveira Gomes, Thiago Nogueira e Vinícius Kish Cabral. Repetindo, Elaine Martins Cunha, Elvis Célio da Silva, Isaac Gabriel Alves de Oliveira Gomes, Thiago Nogueira e Vinícius Kish Cabral. Quem ganhou tem que retirar o ingresso na recepção aqui da Rádio Bandeirantes somente na segunda-feira, das 14h30 até as 17h30. Lembrando que cada ganhador leva 2 ingressos para acompanhar Guarani e Ipiranga na próxima segunda-feira. Vamos lá, CH, eu começo com você, avaliando a escalação da Ponte. Vinícius, Diego Leão Palácios e Gustavo Almeida. Né? Pode até equilibrar no primeiro tempo, mas no segundo tempo a intensidade não é a mesma, daí você precisa do banco. O banco só tem garoto, é complicado. Futebol, tudo pode acontecer, mas a tendência, por isso que eu acho que o Náutico é o favorito, a tendência, infelizmente, espero estar errado, é que a Ponte conheça mais uma derrota, Boles. Aproveite neste mês de agosto a promoção na H+ Benicenter, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite e troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. A H+ Benicenter é referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, hein?
Troque o óleo do seu veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento e um check-up gratuito na troca de óleo em veículos multimarca. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19 988950000. 19 o código de área 988950000. H+, Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, e a escalação da Macaca Tigrão. É um time muito frágil, né? Time aí pra sofrer durante o jogo. Vai valer a entrega, o peso da camisa, o estádio, a torcida, tomara. Mas é complicado, né? Quando se olha para o banco, é um jardim da infância. O treinador olha e fala, como é que eu vou fazer? Aí o Hélio dos Anjos troca 5 e põe 5 do banco, mais ou menos no mesmo nível daqueles que saíram. Não são 5 craques, mas não tem aquela queda tão profunda. Muito pelo contrário, evolui, melhora, aumenta a intensidade, porque os caras entram descansados. Então, 3 zagueiros, né? Mas um deles é um menino que não jogou ainda, que é o Gustavo Almeida. O Juan, já imaginou ou não? Que fogueira, vai jogar de lateral direito. Eu até falei dele ontem, na lateral direito, porque a ponta não tem outro. Boa sorte pro menino. O meio vem com aquilo que vem jogando, e até com um desempenho bem razoável. André Lima, Léo Gomes e o Elvis. Agora, é o Baianinho que vai fazer a beirada esquerda defensiva? Não. Ele vai ficar ali, fechando a linha, quando a ponte é atacada, e quando a ponte descer, ele vai ser o cara que mais vai correr. Se pegar o GPS depois do jogo, o Baianinho vai bater o recorde. Que ele vai ficar indo e voltando o tempo inteiro. E quando ele for, tem que cair um dos volantes ali para uma possível bola comprida. Se bem que com 3 zagueiros, a vulnerabilidade é menor. Então o Baianinho vai fechar aquela linha ali de 5, quando a ponte estiver sendo sufocada. Ele de um lado e o Juan do outro. Aí é linha de 5. Quando a ponte estiver saindo, os 3 zagueiros diminuem um pouco a distância com relação às laterais e aumentam a distância entre eles. E o Baianinho vira ali um terceiro atacante, até porque ele é um atacante de velocidade. A minha preocupação, quando o Baianinho tiver que marcar perto da área da ponte. Tem que conversar bastante com ele, que ele às vezes tem um parafuso meio bambo, né? Ele às vezes se excede. Já teve a expulsão, já teve suspensão de terceiro amarelo, sendo um atacante. Então, atento, Baianinho. Juízo. Nada de carrinho desnecessário, nada de chegar com excesso, nada de cotovelo alto, que a ponte, entre outras coisas, para não diminuir ainda mais as diminutas chances de êxito que ela tem no jogo, ela tem primeiro que terminar com 11. E tá difícil a ponte terminar com 11. No último jogo, o Júlio foi expulso com 19 minutos fora de casa contra o Ceará, com o time da ponte jogando bem. Então, primeiro desafio, terminar com 11. Mas o jogo mostra um favoritismo indiscutível pro Timbu. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes. Ele que já esteve lá dentro e conhece no riscado, será um dos comentaristas na transmissão de Ponte Preta e Náutico, e agora vem com o seu destaque dentro do Esporte em Debate. Alô, Gleger Zorzin, um grande e forte abraço, boa noite. Boa noite, Bola, está tudo bem aí, né? Tudo Band, e por aí? Um abraço, tudo Band também, um abraço especial. Aliás, você gostou do penteado novo ou não? Deixa eu ver.
O cabeleireiro, ele cortou nas pontas e acabou deixando o meio. Mas ficou legal. Ficou bom. Aliás, eu já liguei pro Tigrão, o Tigrão aprovou, tá tudo certo. Bom, um abraço para você, um abraço para todos ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Bolis, é mais uma, digamos que mais uma jornada duríssima para esse time da Ponte. Mais uma página duríssima, né, para esse time da Ponte que realmente sofre. A gente sabe da parte técnica, da parte extracampo, e cada jogo que passa a gente tem visto que é uma tragédia. E hoje tem prenúncio de tragédia novamente, porque eu estava aqui fazendo as minhas anotações. Cara, o time do Náutico é um bom time, hein? Time de jogadores experientes. Tá lá o Giancarlo, que voltou, né? O Giancarlo estava na Chapecoense, voltou lá pro Timbu, né? Tem muita moral lá o Giancarlo, ele é uma defesa experiente, bons jogadores, né? Tá lá o Derek, que é muito bom jogador, enfim. Vai ser uma parada duríssima pra Ponte novamente. E, cara, eu tava fazendo aqui a escalação, hoje a Ponte tem no banco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, né? Com o goleiro Viana, 7. Então é muito pouco, né, cara? Muito poucas opções e só meninada, só molecada. Então realmente situação complicadíssima e a expectativa ela é sempre aquela de que, poxa vida, a Pontigrão tava falando agora, né? Enquanto o menino não foi expulso lá, o Júlio, a Ponte fazia um bom jogo, cara. Fazia um bom jogo na última partida. Mas aí vem a expulsão e aí vai tudo por água abaixo. Mesmo assim, a Ponte ainda tentou, criou algumas oportunidades. E tomara que hoje ela consiga, e aí foi uma pergunta minha para o Zanardi, quando participou dos Donos da Bola. Zanardi, o que fazer para conseguir manter esse bom momento dentro do jogo, os 90 minutos? E ele falou que, sem dúvida nenhuma, é o aspecto emocional que pesa muito. Então, por exemplo, começa o jogo, a Ponte bem, toma um gol, aí acabou. Aí não consegue reverter, não consegue manter o mesmo equilíbrio, não consegue manter a mesma organização e acaba perdendo o jogo. Então, a expectativa é sempre essa, de que a Ponte consiga ter aquele bom momento que ela tem tido dentro das partidas, porém os 90 minutos. Só que aí, Bolis, é difícil, porque envolve a parte técnica, obviamente, mas a parte física. Porque como é que olha o Zanardi, a hora que ele olha para trás para tentar fazer uma mudança, por exemplo, tá ganhando o jogo 1-0. Né? Jogo duro, jogo complicado, ele olha para trás para ter uma alternativa, né? Para tentar oxigenar o time. E a gente vê que as opções realmente... E aí nem é parte técnica, né? Mas é experiência. E a gente sabe que a Série B ela é muito pesada. Então, tomara que ele consiga, tomara que a Ponte consiga, mas o favoritismo, sem dúvida nenhuma, é todo pro lado do Timbu, que foi um time que eu tive o privilégio de vestir a camisa, de jogar no Náutico. E tem um carinho mais do que especial para a torcida do Timbu, que é uma das maiores do Nordeste, né? E é um baita de um time também, e que também é muito bem treinado. E sabe quem foi que me contratou no Náutico? Quem era o treinador do Náutico na época que eu joguei lá, ô Leandro Bolis? Não. Hélio dos Anjos. Olha o mesmo que está lá hoje. Boa sorte a Macaca, sensacional. Boa sorte a Macaca e que os deuses dos estádios consigam ajudar a Macaca hoje. Antes do Na Lata, deixa eu pegar o destaque do nosso comandante, ele que estará no comando da grande jornada esportiva Bandeirantes já. Ponte Preta e Náutico direto para a cabine Bandeirantes, estádio Moisés Lucarelli. Alô, Batistão, um grande e forte abraço. Boa noite, Batista. Boa noite, Bolis. Um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Temperatura agradável para a prática do futebol. Neste momento, Ponte e Náutico estão fazendo aquele mexido, né? Antes da bola rolar, antes do início do jogo. A expectativa é que a Ponte possa fazer um jogo digno. Não se pode exigir nada mais do que isso desse time da Ponte. Vem com muitas dificuldades, praticamente não tinha um time para colocar em campo, teve que recorrer à base. O técnico Zanardi vem fazendo aí das tripas o coração para tentar minimamente colocar um time para competir. A Ponte tem chance de vencer? O futebol, você sabe, né? Tem essas coisas. De repente, um time inferior, tecnicamente, acerta uma bola mágica, marca um gol, se fecha e acaba ganhando o jogo.
mas não é isso que está se desenhando para este jogo. O Gleger até falava do Náutico, né, com jogadores, nominalmente citando aí jogadores experientes, jogadores de qualidade e atletas que realmente nessa partida vão fazer a diferença para o Náutico. Do lado da Ponte, não dá, com exceção do Elvis, para depositar muitas esperanças nos demais jogadores que estarão em campo. De qualquer maneira, vamos torcer para que a Ponte possa fazer uma partida digna esta noite aqui no Majestoso, viu, Bolis? Boa! Este Carlos Batista é o nosso comandante que já estará no comando da grande jornada esportiva para Ponte Preta e Náutico. E para fechar o Esporte em Debate, é a hora do Na Lata. Responde na lata. Vamos lá, CHBB e Tigrão, eu começo com você, Breno Beretta. Qual brasileiro se deu melhor nos jogos de ida da Libertadores? Lembrando que todos empataram, Breno. Eu acho que o Palmeiras. Se deu melhor? Tá. Eu considero assim. CH aí pra você. Corinthians. Gleger responde, não, Tigrão tá chegando. Fala aí, Tigrão, qual brasileiro se deu melhor aí nos jogos de ida da Libertadores? O Corinthians, que empatou fora na Argentina com um jogador a menos durante boa parte do jogo. O Gleger pegou o microfone, então ele quer falar. Fala aí, Gleger. Aqui, o Corinthians, que empatou jogando lá na Argentina fora de casa. Jogo duro, hein? Corinthians, pra mim, foi melhor. Bom, e pra fechar, o Gleger, se você fosse o Memphis Depay, aceitaria renovar com o Corinthians depois de toda essa novela ou não? Cara, eu aceitaria porque ele tá sem mercado, mas se eu fosse ele, eu pediria ao empresário levar ele pro Santos Futebol Clube. O Santos, tá bom. Valeu, Gleger, bom trabalho pra você. Até daqui a pouco, Bolis, um abraço, boa noite. Valeu. CH, e você renovaria se fosse Memphis CH Depay? O Memphis com certeza deveria, né? O que não deveria acontecer, o Corinthians tentar continuar com o futebol dele custando o que ele custa, mas se eu fosse ele, eu ficaria no Corinthians. Valeu. CH, um grande abraço para você, excelente fim de semana e até segunda. Para você também, boa noite. Valeu. Breno Beretta, e aí, renovaria se fosse o Memphis BB Depay? Renovaria, Bolis. Tá sem mercado, renovaria. Valeu, um abraço, bebê. Valeu, um abraço, ótima jornada a todos. Muito bem, jornada que terá a presença de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. E aí, Valdemir, Memphis, Tigrão Depay, você renovaria com o Corinthians? Aceitaria essa renovação depois de toda esta novela ou não? Se eu fosse o Memphis? Com essa grana? Não, mas não paga, Tigrão. E aí? Um dia paga, né? Vai pagar, tem que pagar, né? Um dia chora na rampa. Se eu fosse o Memphis... Valeu, muito obrigado a todos que estiveram conosco, a nossa equipe técnica. Fique ligado, na sequência vem aí Carlos Batista, um show de transmissão no seu rádio. Tem Ponte Preta e Náutico, um grande abraço e até a próxima. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo, pra você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor pra você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.